Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo tranquilo? Então, né, pessoal, o videozito hoje a gente vai estar publicando assuntando sobre a nossa música, né, pessoal? A música tradicional gaúcha, que é a nativista e a galponeira, né, pessoal? E também no segmento do vídeo a gente vai estar assuntando sobre os ovinos, né? A ovinocultura aqui no Rio Grande do Sul, né, pessoal? O manejo, né, com as ovelhas. Então, né, pessoal, dando uma revisada, né, uma pincelada no vídeo anterior, que a gente, né, assuntou sobre as plantas espirituais daqui dos Pagos do Sul, né? Então, são inúmeras, né, pessoal? Então, quando a gente vai fazer um vídeo falando sobre plantas, flora e natureza, é muito conteúdo, né? Então, em outra ocasião, a gente mostra outras espécies, né, pessoal? Passo a passo para os amigos. A gente ter conhecimento, né, das plantas. Então, né, pessoal, outra planta, né, outra erva, né, que é espiritual é o chimarrão, né, pessoal, a erva mate, né? A erva mate é todo um ritual para preparar o chimarrão, tanto ele como solito, como entre amigos, né? Tem toda aquela coisa, né, pessoal, espiritual, né, que vem dos nossos ancestrais, dos charrus, dos guaranis, né? Então a erva mate é outra planta espiritual, né? Como a Marcela também, né, pessoal, que tem todo o ritual na colheita, que é na Sexta-feira Santa, antes do nascer do sol, que as propriedades dela estão bem elevadas, né? Que é uma planta símbolo, né? A Marcela é a planta medicinal símbolo do povo gaúcho, né, pessoal? E por aí afora, muitas plantas, né, pessoal? Então, outra ocasião, estaremos fazendo outro vídeo. Então, desde já, né, pessoal, quando a gente vai falar da nossa música, deixar o nosso profundo sentimento, né, pessoal, aos familiares, amigos e fãs, né, pessoal, dessa perca que o Rio Grande do Sul teve, né, de João Chagas Leite, né, pessoal, um ícone, né, na nossa música tradicional, nativista, né, pessoal, deixando um repertório assim, né, pessoal, incomparável, né, como Por Quem Canta os Cardeais, Ave Sonora, Os Desassossegos. Então são poemas, né, pessoal, que ele transformava em música, né? Então a música nativista, né, pessoal, ela é diferente da galponeira. A música nativista, ela é um poema feito do sentimento com coração e de alma, né? Então é um poema passado à música, né, pessoal? E a música galponeira já é uma música mais embalada, né? Mais festiva, assim, né? É uma música mais dançante. Então, é as duas músicas predominantes no nosso povo gaúcho, né? Então, o povo gaúcho enlutado, né, pessoal? Mas a vida é essa, né, pessoal? A gente está aqui de passada, né? Então, só o que se deixa, né, pessoal? É as boas lembranças, as amizades feitas, coisas boas e o legado, né, pessoal? Esse baita legado na nossa cultura que ficou aí para sempre, né? Então, né, pessoal, falando sobre a ovinocultura, a gente estudou em escola técnica, né? Agrícola, 3 anos. Então, a gente, nesses 3 anos, aprendeu sobre plantas bastante, né, pessoal? E também sobre a criação, né? Que é a pecuária, a suinocultura, né, pessoal? A ovinocultura, a lida com aves, né? Com galinhas, coelhos, bastante coisa, né, pessoal? Mas a gente já trazia um pouco na bagagem dos galpões, né? Dos gugo de galpões, com os avós, né, pessoal? Que a gente morou na zona de campanha, na zona rural, aprendeu bastante coisa, né, pessoal? Então, tudo é conhecimento que a gente carrega na mochila. Então, conhecimento não ocupa espaço, né, pessoal? Sabedoria é isso aí, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Mas a gente passa para os amigos, compartilha o que aprendeu, o que sabe, né? Mas a gente tem que estar sempre se atualizando, né, pessoal? Então, a ovinocultura chegou essa época, tem as esquilas, né? Antigamente era esquila martelo. Ainda tem, né, pessoal? Mas é raridade agora esquilar a tesoura de tosa, né? Então, a tesoura de esquila foi substituída pelas máquinas elétricas, né, pessoal? Que é mais praticidade, bem mais rentável, né? Bem rápido, né? Quando pega rebanhos grandes, assim. Então, aqui nos Pagos do Sul, a esquila começa nesse tempo, né, pessoal? No final da primavera para começo de verão, sempre no mês de dezembro, quando vai começar fim de novembro, né? Derivado aqui é muito frio, né, pessoal? Então, se pega um animal meio novo, assim, né? E pode dar alguma pontada no animal, ou até não no inverno, né, pessoal, que não dá para esquilar, que pode dar uma hipotermia e mata animal novo mesmo, né? São animais. A lã
é que conserva, né, a energia do animal e aquece, né, a ovelha. Então a esquila sempre é feita nessa época. Porque o animal já, né, se vir algum frio, tem que ter o aprisco, né, pessoal? Algum frio que venha fora de tempo aí, temporão, assim, né? Aí tem que ter o manejo, né, pessoal? Para esse animal não sentir frio. Então vem a esquila, né, a tosa. Depois, passando uns 15 dias, 2 semanas, vem o banho, né, pessoal? O banho de imersão, que é contra a sarna, né, pulga, esses piolhos e carrapatos, né? Então tem esse banho de imersão, né, pessoal? E a verminose, né? A verminose abate muitos ovinos, tem que ter muito cuidado, e é rápido, né, pessoal? Então a verminose geralmente da pastagem baixa demais, muito rapada, né? Em contato do animal com o solo, com a terra, que atrai muitos parasitas, né? Então a gente aprendeu que tem que ter esse manejo de fazer cercados, né, pessoal? Piquetes, né? Então dá para criar 20, né? 15, 20 ovinos em 1 hectare, né, pessoal? Tranquilo, dá para criar, né? Então, tendo 2 hectares é melhor, que 1 hectare é feito os cercados, né, pessoal? E por aí por diante, tamanho, né? Dependendo do tamanho do rebanho, a quantidade de ovinos, né? Então, esses cercados, piquetes, são feitos de 6 a 7 piquetes, né, pessoal? Dando 3 dias de pastoreio em cada piquete. Então, quando esse animal chegar no último piquete, no sexto ou no sétimo, o primeiro já vai estar 15 dias folgado, né, pessoal? Então é bom de vez em quando fazer uma análise de solo com, né, um profissional especializado, um agrônomo, né, para saber o que o solo está precisando. E também essas pastagens, né, tem que ser pastagens boas, né? Se for em época de frio, no inverno, dá para samear azeveim, né, que é bem de inverno, as aveia preta, que dá para fazer 3, 4 cortes de aveia preta, né, também para os animais bovinos. Então, o trevo, né, pessoal? O cornichão. O cornichão também serve para quem tem apicultura, né? Que é um mel muito excelente, né? A flor do cornichão para as abelhas. O tífiton é uma pastagem boa, né, pessoal? E a adubação, né? Então, isso aí, essa troca de piquete, de cercados, dá um tempo suficiente para a terra respirar melhor e dar altura na pastagem, né, pessoal? Porque a pastagem estando com 15, 20 centímetros de altura, favorece o ovino, né, a não ter esses parasitas. Já a pastagem rente ao solo, muito baixa, e a parasita vem, né, pessoal? Então a gente aprendeu a conhecer a idade dos ovinos pela dentição, né, pessoal? Quando é 2 dentes, quando é 6 dentes, né? Depois boca cheia, que já é uma ovelha de idade, né? E os equinos também a gente aprendeu pela dentição, né, pessoal? E pelo toque peitoral no peito do animal ali, é 90% a idade certa, né, pessoal? Pela dentição, né? Então, esses ovinos, eles precisam desse manejo, né, pessoal? E, principalmente, passou de 20 ovinos, tem que ter o aprisco, né? Que o animal é muito... O meu avô lá fora, né, pessoal, ele tinha 400, 500 cabeças de ovelha, né? E era 15 hectares, era tudo solto, né, pessoal? Que era bastante, né? Tinha bastante grama e tinha cercado, um cercado só, mas bem amplo, né? Então, para o inverno aqui. Mas o animal tendo manejo, né? Então, naquela época, a tosa, né, pessoal, a esquila, a lã, era o suplemento ali, o dinheiro ali, né, pessoal, para todo o ano, né? O dinheiro da esquila, da lã, valia muito. Tirava a renda anual, né? De um rebanho pequeno, assim, né, pessoal? Mas aí a lã caiu, foi caindo, caindo e não vale nada, quase nada a lã, né, pessoal? Então a carne de ovelha vale bem hoje, né? Vale os cortes nobres, né? Então essas confecções, né, pessoal, industriais, né, testes, cresceu uma produção em massa, né? E a lã sofreu um declínio, como o algodão também sofreu um declínio, né? Então esse crescimento, né, esse faturamento na moda rápida, a produção ficou só a produção de carne, né? E de cortes nobres. Então o manejo é eficiente, né, para esse animal ganhar peso, né, pessoal? Então, como diz o gaúcho, né, nos galpões a gente aprendeu que o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março, esses 4 meses é o mês da ovelha gorda. E né, pessoal? O animal fica mais, né? Então a esquila tem que ter, né, pessoal, nessa época, né, a tosa dos ovinos. E depois o banho de imersão vem 2 semanas após a tosa, né, que é para deixar esse animal puro, limpo, né, e apto para... Também a gente conheceu também, né, pessoal, pela pálpebra da ovelha, né, a pálpebra da ovelha, quando estiver muito branca, bem branca, a gente puxa assim e vê, né, no olho,
Ali, se tiver muito branca, tem que tratar que está com verminose, tem que tratar rápido, né, pessoal? Os vermífugos que existem no mercado, né, bem eficazes. E a ovelha, quando está saudável, ela está com o olho bem vermelho embaixo, assim, né, pessoal? A gente vê que está bem rosado, não precisa nem tocar que a gente vê que está saudável, né? Mas quando tiver branco, tem que separar esse animal e desverminar, né? Então o aprisco é excelente, né, pessoal, para criar o animal nos ripados ali, né, as fezes caem embaixo ali, né, o esterco do animal. Então é um dos melhores estercos também que a gente aprendeu, né, pessoal, para o orgânico, o melhor que tem é o do ovino, né. O do ovino, depois a cama aviária, que é das galinhas, né, é os melhores estercos que tem para plantar, né. Depois vindos da vacum e o equino também são bons, né. Mas essas composteiras de esterco ovino e cama aviária são os melhores que tem. São muito fortes, né, pessoal? Tem que pegar uma chuva primeiro, né, para depois ficar em decomposição, assim, são eficazes. Então a ovelha tem isso aí, né, pessoal? Com a lã caiu, não vale quase nada, né, que antigamente usava também para fazer, tecer esses artefatos de artesanais, né, como poncho, pala, blusão de lã crua, os bacheiros, os xergões, que agora já vem o basto, quando compra, já vem com tudo ali, né, pessoal? Já vem com tudo pronto, já esponja tudo. Então, isso aí foi caindo, né, pessoal? E tá virando museu, né? Fiar lã, assim, roca e carda, né? A gente já falou aqui nos vídeos. Então, é isso aí, né, pessoal? Quem quiser investir nos ovinos, né? É uma das melhores carnes que existe aqui, né? Não só nos Pagos do Sul, como no Brasil e no mundo, né, pessoal? É uma carne deliciosa, né? Então é isso aí, né, pessoal? Outra hora a gente vai estar falando sobre os suínos, né, e sobre os equinos e os animais assim por diante que a gente aprendeu, né? Então a ovelha é bem rentável, né, pessoal? Né? Uma propriedade pequena dá para ter para o consumo próprio, né? De 10 a 15, né? De 15 a 20 por hectare. E sendo um lugar amplo, que tenha bastante espaço, dá para criar rebanhos grandes, né, pessoal? Então a carne vale bem, né, da ovelha. Então era isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo, seu joinha aí para ajudar no crescimento do canal. Ative ali no sincero, né, pessoal? No sininho das notificações, na opinião em todas, que acessando em todas estará recebendo automaticamente os novos vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fique todos com Deus.